Bom dia, professores. Tudo bem? Aqui é a professora Fabiane, coordenadora do Dom Paulo Evaristo, e eu vou complementar o vídeo anterior que eu mandei para vocês e vou fazer um tutorial de como fazer uma gamificação através do Google Forms. Nós vamos aqui entrar numa aba nova do Google. Nós vamos digitar o nosso e-mail da Gmail. Vocês vão escolher o seu e-mail, mas de preferência vocês podem usar o que está na Secretaria Digital, que é o Prof, aquele que é da Gmail. Eu vou entrar no meu, o meu está conectado, mas quem não estiver conectado, vocês vão digitar esse e-mail. A senha é a mesma da Secretaria Digital. Próximo. Quando você entrar aqui na sua caixa de e-mail, vocês vão aqui nesse quadradinho, né? Que tem os pontinhos. Vão procurar documentos. Olha lá. Documentos. Dentro desse documento, vocês vão aqui na abinha do lado, onde tem o menu principal. Vão encontrar formulário do Google. Aqui são os formulários que eu montei para vocês, algumas atividades, algumas listas de presença, mas você pode gerar um novo em branco. Esse é o formulário onde nós vamos começar a montar a nossa gamificação. Vamos fazer passo a passo uma atividade aqui. Formulário e sem título é o momento que vocês vão colocar o título da atividade. Por exemplo, atividade de, vamos colocar aqui, de subtração e adição. Quando eu quero enfeitar, porque tá tudo cru, esse meu logo, onde eu vou enfeitar? Onde tem aqui essa personalização de tema, que é uma plaquinha de arte, né, de tinta. Então eu vou fazer assim, eu quero colocar essa tinta vermelha. Ele vai ficar vermelha. Dentro daqui eu quero colocar uma foto. Eu vou escolher aqui uma foto. Tem foto do Google e tem foto também aqui para você procurar no seu computador uma foto bonitinha. Mas por enquanto eu vou colocar essa aqui, de balinha, para ficar bonitinha. Vou inserir. Inserindo, você vê que já dá outro visual. Eu fecho aqui para não ficar atrapalhando a minha visualização. A descrição do formulário você pode colocar, mas não é obrigatório. Mas colocando, vamos colocar. Atividades de situação, problema envolvendo deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Subtração e adição. Pronto. Colocando, nós vamos agora criar uma nova forma de realizar uma pergunta, que isso se chama aqui, ó, adicionar pergunta. Então, qual será a minha pergunta? A minha pergunta sempre é para o aluno colocar o nome completo, porque depois eu vou precisar avaliar esse aluno e eu preciso saber quem ou não respondeu e para ver a pontuação que ele fez, quantas ele acertou ou não. Aqui tem o tipo de resposta que eu quero colocar para ele.
Se é resposta curta, ele vai ter que só colocar o nome por escrito. Múltipla escolha? Não, não é múltipla escolha porque ele vai ter que escrever. Nunca se esqueça de fazer com que isso seja obrigatório, porque se você deixa isso destabilizado, ele pode enviar o formulário sem colocar o nome e você não saber de quem que é. Ótimo, nome completo. Agora nós vamos à primeira pergunta. Vamos adicionar aqui no mais. Aqui é pergunta que a gente vai sempre adicionar. Nós vamos colocar assim uma situação, problema. Vamos aqui, ó. Vou procurar no Google uma situação, problema de adição e subtração. Eu pego aqui alguns modelinhos, né? Vamos pegar os modelinhos bem básicos, só para dar um exemplo. Olha lá. Lucas comprou 20 chicletes, deu para sua irmã. Vamos lá colocar bem simples para exemplo, tá, gente? Essa já tá pronta. Vamos às perguntas. Clica em cima da pergunta, ó. Vamos voltar aqui, como que tava. Vamos voltar. Você vai adicionar uma pergunta e em cima de onde está escrito pergunta, vocês vão colocar a escrita. Lucas tinha 20 balas. Deu 5 para sua irmã. Quantas ficará? Aqui eu vou colocar as opções. A primeira opção, vamos colocar uma resposta que é errada. Lucas deu 20. Vamos colocar mais ou menos uns distratores que ele possam errar, não facilitando muito para o aluno. Vamos supor aqui 16, a resposta errada. A B, eu já vou colocar aqui a resposta certa, 15. A terceira opção eu posso pôr 14. E a última eu posso pôr 13, certo? Eu tenho essas três. E eu vou pôr essa pergunta como obrigatória, tá? E com a opção aqui, ó, de múltipla escolha, selecionando. Agora, eu quero mostrar no meu formulário qual é que vai estar apontada depois no gráfico como a correta. Eu vou aqui do lado do obrigatório colocar ir para a seção com base na resposta. Olha, tem esses 3 itens, mas eu vou usar este aqui, ir para a seção com base na resposta. Quando eu clicar, já vai aparecer aqui como eu vou arrumar. Eu vou colocar assim, ir para a próxima sessão, ir para a próxima sessão, ir para a próxima sessão. Eu vou deixar por enquanto aqui. Mas, portanto, depois disso, nós vamos voltar aqui, mas eu vou adicionar uma sessão, que essa sessão vai começar a minha gamificação. Ó, esses quadradinhos aqui é adicionar sessão. Essa sessão eu posso colocar assim, parabéns, você acertou. Desculpa, gente. Você acertou. Aí, para ficar mais animado, o que eu faço? Eu vou procurar lá no Google
coloca aqui no Google GIF de acerto. Aí vai aparecer várias imagens para você aqui, olha, tá vendo? Essas GIFs engraçadinhas que a gente encontra, que você acertou, tem de desenho, ou pode colocar acertou, vai disponibilizar mais, tá vendo? Olha que bonitinho. Então eu vou escolher uma dessas de acertou e vou copiar. Eu clico aqui, por exemplo, nessa imagem. Tá carregando. Olha lá. Copio, salvar como. Com o botão esquerdo, vamos de novo. Com o botão esquerdo do meu mouse, eu salvar como. Salvo na minha área. E depois volto para o meu formulário. Aqui dentro, eu clico na descrição. Eu vou na foto. Dentro do formulário dessa seção aqui. E clico. Aqui eu vou procurar no meu computador essa foto que eu acertei. Ó, ela vai aparecer aqui, tá vendo? Eu não posso deixar essa foto muito grande. Eu posso deixar esse tamanho ideal. Se eu fizer assim, o aluno não vai enxergar no celular. Eu tenho que sempre deixar num tamanho adequado. Então, esse tamanho aqui, ó, é o mais adequado, ó, você vê. Quando eu clico aqui do ladinho da foto, tá vendo? Ele tá falando alinhar à esquerda, ao centro, à direita, ó. Eu alinho ao centro, fica mais bonitinho quando nós olharmos essa gamificação. Então, nós já temos aqui, parabéns, você acertou. Nós vamos também colocar aquele aluno que errar. Vamos lá? Nós vamos, então, abrir uma nova sessão. Não é uma nova pergunta, nós vamos abrir uma nova sessão. Essa sessão, nós vamos colocar assim, que pena. Tente novamente. Nós vamos clicar aqui na descrição e colocar uma fotinho de animação também. Como eu já tinha baixado alguns itens, eu já tenho aqui alguns GIFs. E vamos adicionar esse GIF aqui, ó. Que pena, você não acertou. Tente novamente. Quando eu falar tente novamente, a GIF, ó lá, vou centralizar, tá? Ó, colocar aqui, clica aqui fora. Ele vai voltar para a pergunta, ele não vai deixar passar para frente, certo? Agora nós vamos voltar à pergunta e naquela situação que eu falei, lembra? Vamos voltar aqui. Ir para com base das respostas. Então, qual é a correta? Qual é a questão correta? É a 15. Então, a 16, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou levar para que pena. Tente novamente, porque ele errou. Para a correta, eu vou clicar aqui e vou falar parabéns, você acertou. A 14 é a errada? Não é a correta? De novo, que pena, tente novamente. E a 13 também, tente novamente. Quando eu realizar essa pergunta aqui, e eu vou dar a opção, vou lançar, vamos voltar, vou lançar as duas perguntas e adicionar perguntas. E abaixo das perguntas eu lancei quantas sessões? Uma e duas opções, se ele acertou ou não. Lógico que isso pode se aperfeiçoar perfeitamente, usando a imaginação e a criatividade de vocês. Agora eu fiz a primeira sessão. Eu quero ver como que está ficando meu formulário para quando eu postar para os alunos. Sempre tem que olhar aqui para ver como está ficando, porque às vezes a gente vai montando na edição e a gente não sabe como realmente está articulando as sessões. Vamos lá ver? Ó, obrigatório colocar o nome, tá?
Aí tem, Lucas tinha 20 balas, deu 5 para sua irmã. Quantos ficará? Nós vamos colocar a errada. Vamos ver para onde a nossa sessão vai. Olha lá, tá vendo? Que pena, tente novamente. Ele vai voltar, porque não vai deixar. A gente vai colocar um esquema para não deixar enviar. Agora nós vamos colocar a correta. Vai levar para a sessão? Parabéns, você acertou. Tá vendo? Próxima. Ainda não está finalizado, mas a gente pode adicionar essa dinâmica aqui de formulário constantemente. Lembre-se que quando ele errar, ele não pode ter a opção de enviar esse formulário, tá? Então, a gente pode colocar aqui que tente novamente, ele pode ter que voltar para uma sessão anterior e assim por diante, certo? Esse é o básico. Agora, quando eu terminar esse formulário e enviar, onde que eu posso fazer? Primeira coisa que eu tenho que configurar. Eu tenho que colocar aqui configuração e não posso restringir a nenhum aluno, porque se eu restringo aos usuários em Seduc das organizações confiáveis, somente o aluno que tiver conectado com o e-mail institucional ou outro e-mail da Gmail poderá responder. Eu restringo só do e-mail institucional aqui, então eu não posso deixar esses itens abertos, senão dificulta o envio deles. Então, na verdade, gente, essa configuração você tem que deixar toda aberta, sempre salvar. Para enviar para o aluno, vamos lá. Para enviar esse formulário, eu tenho que clicar em enviar. Aí aqui tem o link, o sinalzinho de link. Vamos colocar aqui, ó. Copia o link. Aí eu estarei aqui, por exemplo, com o meu WhatsApp aberto. WhatsApp aberto. Ou e-mail, ou Classroom, só tô dando exemplo, ó. Eu vou colocar no arquivos que eu montei para mim. Olha aqui, eu clico com o meu botão esquerdo, colo e envio para o aluno. Olha lá, ó. Se clicar um pouquinho mais forte, ele vai já mostrar o título. Quando o aluno clicar, ele já vai visualizar assim, tá vendo? E nesses encaminhamentos, a gente pode ir contemplando outras falas, caprichando mais. Isso só foi um exemplo, colocando bonequinhos. E nesse formulário, não precisa ser somente pela gamificação. Eu não preciso, às vezes, vamos voltar lá? Ó, esse aqui, eu estou usando sessões. Eu estou usando sessões, mas eu preciso usar essa sessão aqui? Não, eu posso somente utilizar adicionando perguntas para o aluno sem ser em forma de jogo. Vamos ver como fica? Ó, vamos começar tudo de novo. Eu errei uma pergunta? Eu posso excluir, ó, se eu não quero mais contemplar essa pergunta. Então, eu vou excluir as minhas sessões. Como que é excluir? Ó, excluo essa sessão e deixo só as perguntas. Se eu quero várias perguntas, eu posso colocar assim, ó, continuar para a próxima sessão, mas selecionar a resposta correta para ir no gráfico. Olha lá. Ir para a próxima. Ir para a sessão 1. Se ele não acertar, ele vai continuar aqui, a mesma coisa. E essa vai ser a correta, tá bom? Vou adicionar outra pergunta.
Isso não é no formato de gamificação, mas é o formato de formulário que vocês podem colocar. Ah, vou ensinar uma coisa aqui. Eu quero fazer uma pergunta para que seja contemplada com um vídeo do YouTube. Aí eu vou lá, quero procurar aqui no YouTube um texto, divulgação científica do sapo. Quero trabalhar um texto de divulgação científica do sapo. Qual a diferença entre eles? Olha lá. Aí eu entro aqui no do sapo. Bonjour! Se você caiu de paraquedas no mundo dos games e agora... Tá vendo? Eu quero colocar no meu formulário. Eu vou clicar em perguntas e aqui tem a opção de vídeo. Eu vou lá no YouTube, volto lá, selecionei, eu copio o link aqui do YouTube, copiar. Clico o endereço aqui e aí ele vai aparecer, ó. Clico em pesquisar, aí tá falando aqui para selecionar a pesquisa que eu fiz. Depois, novamente, eu clico em selecionar. Olha lá, o vídeo fica assim. Eu aumento um pouquinho para não deixar. Lembra, clica aqui do lado para centralizar, para deixar bonitinho para o aluno. E depois, título coloco o título, né? Do vídeo, qual a diferença entre eles. Um exemplo. Agora, eu vou clicar aqui do ladinho da seção, porque eu quero adicionar uma pergunta referente a esse vídeo que os alunos vão assistir. Vamos lá? Como os sapos se alimentam? Aí, eu quero que o aluno escreva, realizando uma dissertativa. Aí eu vou usar aqui a opção, não quero de múltipla escolha, eu quero de resposta curta. Aí eles vão responder aqui, certo? E torna-se sempre obrigatório. Agora eu vou ver como ficou lá, mostrando o meu olhinho como ficou para o aluno, ó lá, nome completo. Aí eles vão clicar no celular dele, vão assistir e vão responder as questões e vão depois enviar para a professora. Olá, tudo bem? Certo? Tem vários recursos que podemos mandar. E, por exemplo, vamos lá, eu vou responder essa questão. Eu sou o aluno agora. Mandei e enviei o formulário como eu falei para vocês. De folhas. Enviei. Ah lá, voltou. Eu não respondi essa. Tá, respondi. Agora sim. Enviei. Quando eu for lá no meu formulário, que eu vou revisitar na minha conta da Gmail institucional, @prof. Quando você entrar no seu formulário, você já vai ter aqui, ó, perguntas e respostas do aluno. Quem respondeu? Fabiane. O que ela respondeu? Como o sapo se alimenta? Ela respondeu de folhas. E a gente pode ver aluno por aluno, porque você pode ver o individual de cada aluno que respondeu as questões dissertativas. Quanto às questões de múltipla escolha, vai gerar um gráfico de quantos alunos acertaram, quantos alunos erraram. E vai ser muito legal, tá bom? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar, tá? Quando vocês montarem, estarei à disposição. E é um recurso interessante, porque formulário é uma ferramenta leve, dá para ser recebida no celular tranquilamente, dá para anexar no Classroom
E ainda mais, se o aluno responder essas perguntas no computador, que ele consegue visualizar mais. Ah, mas fica muito pequeno o vídeo que a gente mandar. Se o aluno tiver dificuldade de assistir o vídeo, você pode passar esses links à parte, tá bom? Muito obrigada pela atenção e hoje foi a nossa capacitação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Lembrando-se que o próximo ATPC desta semana do cronograma, os outros 50 minutos que vocês realizarem, é na sexta-feira. Quanto ao EMAI, vou aguardar porque essa semana é responsabilidade da unidade escolar. Então eu vou montar um PPT para vocês. Já montei, na verdade, eu só preciso adequar a nossa escola e lanço para o pessoal do EMAI. Muito obrigada.